São 9h58. A gente abriu o Band News São Paulo falando sobre o Instituto Butantan, que ainda aguarda a chegada de insumos de um novo lote de matéria-prima da China para retomar o invase da Coronavac. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora aqui na Band News FM com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila, Ivan e a todos os ouvintes da Band News FM. Bom, doutor, a produção está paralisada, isso pode ser dito ou não? O quanto isso impacta a produção ou invase de doses aqui da Coronavac? Na verdade, o invase teve uns dias aí em que ele acabou sendo interrompido, mas nós temos que lembrar que esses insumos chegarão nos próximos dias, era um entrave burocrático para a vinda dos insumos e em que nada irá impactar o cronograma do Plano Nacional de Imunização, o PNI. Lembrando ainda que existem ainda 2.500.000 doses de vacinas já prontas, só aguardando a finalização da qualidade para serem também enviadas para o PNI. Dessa forma, todo o cronograma será seguido sem nenhum impacto no nosso calendário. Certo, isso é importante ser dito e gostaria que o senhor repassasse com a gente esse cronograma, já que ontem houve o anúncio de mais passos a serem dados, mais gente sendo incluída, gente que está no grupo prioritário, mas que não vinha ainda sendo contemplado com essas doses, que são os idosos acima de 65 anos, agora já com datas para início dessa imunização, né, doutor? Pois é, nós temos agora no dia 14 a progressão para 67 anos e a partir do dia 21, além desses, 65 e 66 anos. Dessa forma, avançando não só em alguns grupos específicos como segurança, educação e a área médica e paramédica, da área da saúde, e também avançando para outras faixas etárias, principalmente protegendo aqueles que correspondem a 77% dos riscos de desenvolver forma grave e infelizmente fatal, que é o caso dos idosos. Doutor Jean, queria falar um pouco sobre insumos, né? Também aquele chamado kit intubação. Isso foi dito até numa coletiva de imprensa recente do governo do estado de São Paulo, né? Que os últimos insumos que foram encaminhados pelo governo federal, que é o estado, foram enviados em pouca quantidade, que a gente só teria quantidade suficiente para mais alguns dias. Conversamos recentemente com o secretário municipal de saúde lá de Taboão da Serra, né? Falando que não há ali uma falta de insumos, mas que há problemas de logística, principalmente relacionada a oxigênio. O senhor esteve hoje presente em uma cerimônia, né? Não sei se uma cerimônia, mas justamente para a liberação desses concentradores de oxigênio, reforçar o atendimento. Queria saber, de modo geral, né, como é que essa situação está sendo equalizada aqui no estado de São Paulo. Os insumos só duram mais alguns dias, isso já foi reposto, a conversa com o governo federal nesse sentido foi feita, né, o diálogo para que esses insumos continuem sendo enviados aqui para o estado. Como estamos nesse cenário, doutor Jean? Ivan, vamos dividir entre oxigênio e dividir entre os kits de intubação. Kit de intubação são aqueles medicamentos que são usados no paciente como sedativos, medicações que diminuem a consciência e relaxantes musculares para que a intubação possa acontecer, o caninho que vai até o pulmão. Então vamos dividir oxigênio e kit de intubação. Quando a gente fala de oxigênio, uma das grandes preocupações nossas, governo do estado de São Paulo, pela liderança do governador João Dória, era do quanto nós teríamos de oxigênio, quanto nós não teríamos pela velocidade de aumento, de ampliação de número de leitos, de pessoas sendo acomodadas também nas enfermarias, se nós não teríamos nenhum risco de haver colapso nesse fornecimento. E essa era a preocupação. Frente a isso, convocamos todos os distribuidores do estado que diziam, olha, o problema não é de oxigênio. São Paulo tem oxigênio. O que nós temos problema é na logística e nos cilindros. Ora, o que seriam logística e cilindros? Imagine um município pequeno que, não diferente dos municípios grandes que têm grandes hospitais, eles têm aqueles grandes tanques em que passa um caminhão e se adapta e acaba preenchendo aquele tanque com oxigênio que dá a possibilidade dele atender uma população por uma semana, 10 dias. Então isso não haveria problema. Então a rede estadual estava garantida por ter os grandes hospitais.
Mas as pequenas cidades que têm as unidades básicas de saúde, que têm as unidades de pronto atendimento, não têm isso. Então elas vivem de quê? De cilindros, aqueles cilindros grandes de oxigênio. Normalmente, numa condição normal, essas pequenas cidades recebiam 3, 5 cilindros e dava para uma semana. E eles eram recarregados a cada uma semana. Com o advento da pandemia, quando o caminhão ele chegava com cilindros a 200 quilômetros para entregar, quando ele estava na volta, 100 quilômetros depois, alguém ligava, olha, já vai acabar os cilindros daqui a 6 horas. E ele não tinha nem cilindros para recarregar e não tinha logística para voltar, porque o número de caminhões também era limitado. Então, dessa forma, nós pegamos o apoio da parceria privada no sentido de ter a logística e a necessidade, então, de aquisição de cilindros. Então, o governo do Estado de São Paulo adquiriu cilindros, são 2.000 cilindros e 1.000 concentradores de oxigênio. E, ao mesmo tempo, a questão logística. A questão logística estava sendo feita pela Ambev e junto com algumas empresas, como Ultragás, Copagás, que são empresas que fazem a distribuição de gases. Então, dessa forma, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer como se faz de vasilhame de refrigerante. Ele vai cheio, o cilindro de oxigênio vai cheio, pega-se aqueles cilindros vazios, se enchem e novamente volta. Então, com isso, nós conseguimos acolher grande parte dos municípios de uma forma muito rápida, para que não houvesse de forma alguma desassistência a essa população. O que nós recebemos hoje, que é parte dos 1.000 concentradores de oxigênio, nós recebemos agora 624 concentradores. Os concentradores, o nome já diz, eles concentram oxigênio, eles tiram do ar, como se fosse uma pequena usina de oxigênio, eles tiram do ar o oxigênio e o hidrogênio e acabam só mantendo ali o oxigênio, portanto, esse oxigênio concentrado. Só que ele consegue fornecer para o paciente 3 até 4 litros no máximo, diferente do que aqueles pacientes graves precisam, de 10, 15 litros de oxigênio por minuto. Então, para quem a gente vai usar isso? Nas unidades básicas de saúde, para pacientes que estejam numa condição menos grave, mas que precisem de oxigênio. Então, só hoje, com essa entrega que nós recebemos, nós estamos beneficiando 6 regiões do estado, são mais de 40 municípios que serão acolhidos, para que essa questão do oxigênio não passe a ser uma limitação. Felizmente, isso nós conseguimos superar. Quando nós falamos agora desses kits de intubação, nós tivemos realmente um problema. Por quê? Todos os fabricantes desses materiais, desses medicamentos, eles, claro, estão produzindo não só para o estado de São Paulo, mas para todo o país. E dessa forma, a demanda aumentada faz com que eles passassem a ter algumas limitações. Porém, nós já tínhamos atas de entregas que estavam determinadas dentro de um cronograma. O Ministério foi lá e falou assim, não, peraí, eu preciso acolher para os fabricantes, eu preciso acolher esses medicamentos, tem que ser prioridades para o Ministério. Qual foi o resultado? Nós começamos a ter um aporte menor desses medicamentos para o nosso estado. E, especialmente, os municípios foram mais vitimados, porque eles também tinham pequenos contratos e acabaram esses contratos não sendo respeitados. Qual foi a necessidade da própria Secretaria e Governo do Estado da Saúde proteger esses municípios e distribuir e acolhê-los como também os nossos parceiros. Então, nós estamos sempre comprando e distribuindo, um hospital emprestando para o outro, para que a gente realmente não tenha riscos maiores. Nós estamos finalizando agora atas de compras internacionais para que a gente possa fazer aquisição, mas é muito importante que, nesse momento, a coordenação, de novo, do Ministério da Saúde se faz fundamental. Junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde de todos os estados, o CONAS, nós estamos cobrando do Ministério para que faça aquisição desses medicamentos junto à OPAS,
Organização Pan-Americana de Saúde, porque nós aí temos condição de comprar com celeridade no estrangeiro e trazer de forma rápida para o país, o que daria uma proteção de estoques para mais 3 meses para todo o país e não somente o estado de São Paulo. O estoque hoje dura quanto, o Dr. Jean? Na verdade, nós temos estoques para vários dias, mas volto a dizer, nós estamos há vários dias, há pelo menos 2 semanas. Então nós estamos compondo, nós estamos fazendo pequenas compras, nós estamos fazendo as distribuições. Então, dessa forma, o que a gente não quer é que haja falta. Fizemos, além disso, um outro aspecto que é relacionado a mudanças de protocolos. Algumas medicações foram alteradas por outras que têm a sua característica de segurança na sua aplicabilidade e têm o mesmo efeito. São protocolos que foram chancelados e autorizados tanto pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e também pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e de alguns protocolos de alguns hospitais, por exemplo, como o próprio Emílio Ribas. Então, dessa forma, nós estamos entubando as pessoas com qualidade e segurança, que isso é muito importante. Doutor Jean, ontem o diretor do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, disse que aquela variante encontrada em Sorocaba, similar à sul-africana, preocupa por ser mais resistente às vacinas. O que já se sabe sobre essa variante especificamente, inclusive sobre a possibilidade de ela já ter extrapolado os limites de Sorocaba? É sempre importante a gente entender, quando a gente identifica qualquer variante viral, e a variante ela surge à medida que a gente deixa o vírus literalmente se espalhar com essa velocidade, ela vai se adaptando. Isso é uma característica natural dos vírus, de terem adaptação. Como que elas se adaptam? Modificando a sua estrutura. E dessa forma, todas as vezes que nós identificamos qualquer cepa que a gente coloca com vírus, qualquer característica de vírus que a gente chama de cepa, diferente, com material genético diferente, nós temos um olhar bastante crítico. Qual é o olhar crítico? Primeiro, qual é o impacto de doença naquele indivíduo que foi? É uma doença grave, é uma doença leve? No caso em questão, a pessoa na qual foi identificada é um quadro leve, estava em casa, continua em casa e continua muito bem. A questão 2 era saber, outras pessoas que estavam em contato, foram contaminadas também, para a gente mostrar a característica, a capacidade de infectividade, ou seja, a transmissão de pessoa a pessoa. Então, tudo isso está sendo avaliado não só pela vigilância municipal, mas também pela vigilância estadual da Secretaria de Estado da Saúde, junto com o Instituto Adolfo Lutz. Então, de forma conjunta, todas essas análises têm sido feitas para garantir a nossa resposta. Agora, é óbvio que a partir de então a gente vai precisar saber, e aí, ela é sensível às novas às vacinas de forma geral ou não? Essa era uma pergunta que nós tínhamos principalmente com a variante do Amazonas, se ela seria ou não. Infelizmente, depois de trabalhos que foram feitos, estudos mais aprofundados, se confirmou que realmente essa cepa é sensível. Então, eu acho que assim, a gente só vai ter essa resposta maior da sensibilidade dessas variantes novas, das últimas semanas, a partir do momento que os estudos forem mais aprofundados e darem essa resposta a todos nós. Mas uma coisa, Sheila, importante lembrar, que é aí que é a importância de nós termos e determos a capacidade do Instituto Butantan, por exemplo, e a própria Fiocruz, terem a transferência de tecnologia. O que é a transferência de tecnologia? É a capacidade de produzir, é a receita do bolo da produção de vacinas. Porque à medida que eu sei fazer a vacina, eu também consigo associar outros vírus, esses novos vírus que nós temos visto. Então, por exemplo, a vacina da gripe, antigamente tinha um vírus só. Hoje, ela pelo menos tem 3 vírus agregados e hoje, nas clínicas privadas, nós temos até vacinas que a gente chama tetravalente, com 4 tipos de vírus. E é assim que, muito possivelmente, nós teremos a disponibilidade de vacinas para os próximos anos. Doutor, eu queria saber sobre o projeto aprovado ontem pela Câmara, agora segue para o Senado, que autorizaria a compra de doses pela iniciativa privada. O senhor é favorável? Olha, você sabe que a gente tem que sempre pensar na prerrogativa do SUS.
O SUS é um sistema único de saúde. Ele tem essa pluralidade, ele permite que todos tenham acesso à saúde, assistência e à proteção. Então, quando a gente olha o SUS, a gente não pode privilegiar um grupo ao outro. São Paulo poderia ter feito isso quando ele tinha 46 milhões de doses e dizer: eu irei vacinar somente São Paulo. Por quê? Se eu fizer isso, eu acabo a vacinação agora em junho de todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Agora, isso não seria correto, não seria democrático, não seria humanitário. E eu acho que essa visão é uma visão em que a gente fala: se nós esgotarmos todos os grupos que são grupos de risco, idosos, pessoas portadores de comorbidades que também infelizmente morrem, e alguns grupos profissionais específicos, aí sim. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar o outro cenário. Nós não temos o quantitativo de vacinas que alguém vai comprar vacina agora, olha, fica tranquilo, é pronta entrega, entrego daqui a 15 dias. Essas pessoas seguramente vão entrar numa fila, que era exatamente a fila que nós gritávamos para o Ministério no ano passado, para a priorização de mais vacinas, e vão ficar na fila esperando. Então eu não tenho dúvida que mesmo que isso haja como liberação, essas vacinas só chegarão para a compra desses grupos no semestre que vem e muito possivelmente no final do semestre que vem. E doutor, existe, por exemplo, a gente está vendo que governos, de modo geral, têm dificuldade em comprar vacina. Essa lei sendo aprovada não abriria ali um caminho para que setor público e privado passassem a ser concorrentes nessa compra? E outra coisa que eu queria que o senhor comentasse é porque muita gente acha que, por exemplo, eu vacinei aqui os meus 2.000 funcionários, eu comprei aqui a vacina pelo setor privado, vacinei meus 2.000 funcionários, isso não significa que as portas dessa empresa vão abrir imediatamente, até porque não há vacinação, não há cobertura para o restante da população, né? Quer dizer, não é a receita ou a solução, né, direta nesse momento, a compra pelo setor privado. Pois é como você disse, hoje nós estamos precisando de vacina. E vacinas, já se sabia no ano passado que seria um ativo muito, muito bem valorizado. E por isso a necessidade da aquisição da vacina, porque você vai entrar numa fila. Quantas pessoas vão receber literalmente uma senha para comprar essas vacinas? Então não vai ser tão fácil e, claro, isso acaba sendo uma competição para o nosso sistema de saúde também ter um aporte menor. Uhum. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Há muitas perguntas dos nossos ouvintes sobre vacinação das pessoas com comorbidades, não é? A gente abriu a entrevista falando aqui do calendário, das próximas etapas, de quem tem 65 anos ou mais, né? Isso está faseado no dia 14 de abril, depois dia 21 de abril, como tem sido nos últimos dias. A gente teve início nessa semana ao processo de vacinação dos profissionais de segurança. Na semana que vem entram os profissionais da área da educação. Mas quando finalmente as pessoas com comorbidades poderão de fato ser incluídas nesse processo de vacinação? E já tem gente perguntando como é que será feita a confirmação dessas comorbidades, dos diabéticos, hipertensos, como é que vai ser feito isso? Perfeito. A questão é que nós precisamos de ter muito mais vacinas. Nós estamos computando até para a progressão de mais faixas etárias e outros grupos e que nós temos realmente a expectativa de em breve, por uma questão lógica, eu não posso ainda dizer datas, mas a gente já tem uma estimativa de quando nós estaremos avançando para as pessoas com comorbidades. Essa é uma grande preocupação nossa na proteção desses grupos. Existem vários grupos diabéticos, imunossuprimidos, obesos, mórbidos, uma série de pacientes que precisam ser inseridos e essa é uma preocupação do governo para que a celeridade de terminar essa faixa etária dos idosos, que, como disse, correspondem a 75% daqueles que evoluem de forma grave e fatal, mas nós também temos que entender que esse outro grupo pode também evoluir no menor percentual, mas porque eles também correspondem a um percentual menor, mas nós temos que cuidar e proteger essas pessoas. Essa é uma preocupação. Uhum. O senhor falou que não pode dar uma data, mas que já há uma estimativa. Qual é a estimativa? Já há uma estimativa. Não vou falar spoiler, não.
mas é uma atenção especial. Pode ter certeza que nós temos essa preocupação. Por isso, a nossa vontade de ter essa celeridade, de terminar realmente com os idosos o mais rápido possível. Puxa vida, nós já temos a perspectiva de chegar a 65. Com isso, a chance de chegar a 60 vai ser breve. E dessa forma, começaremos a imunizar as pessoas com comorbidades. Por outro lado, nós vamos precisar ter uma confirmação. O indivíduo diabético, ele faz acompanhamento. Então, ele vai receber virá uma deliberação do seu médico para confirmar que haja, sim, um documento que assegure a presença dessa comorbidade, alguma doença prévia em curso. Doutor, para terminar, o senhor citou aqui na entrevista mais cedo sobre a necessidade de, mais uma vez, a cooperação do Ministério da Saúde em relação ao kit intubação, né, ao envio de sedativos e tudo. A gente teve a mudança recente no Ministério da Saúde. Eu queria saber se o senhor já conversou com o novo ministro, se o governador João Dória já conversou com o novo ministro, se houve algum tipo de mudança desde a saída do general Pazuello em relação ao contato, em relação ao diálogo com a pasta. A gente sabe que ao longo dessa pandemia foram muitos os atritos, né? Como é que está a situação hoje com essa troca mais recente? Nós tivemos realmente com essa troca, nós temos contato com muita frequência, vários contatos ao longo da semana, das últimas semanas, desde a troca do ministro. Conhecemos o ministro pessoalmente, que assumiu no dia seguinte veio em visita a São Paulo, onde nós fomos apresentados pessoalmente, mas nós precisamos mais do que a cordialidade que já estamos tendo e que tivemos. Nós nunca fomos maltratados no Ministério da Saúde, muito pelo contrário, fomos muito acolhidos. Só que nós precisamos não apenas de acenos, nós precisamos de ações. Nós estamos no meio de uma pandemia e o Estado de São Paulo ele tem equilibrado literalmente os pratos, mas nós precisamos de uma coordenação nacional, porque eu acredito, e essa é uma discussão que o CONAS passa a ter, nem todos os estados têm essa capacidade que o Estado de São Paulo tem, o apoio, seja econômico, seja da iniciativa privada, e isso não é uma verdade para todos. Então nós precisamos apoiar o país, brasileiros de todo o país. Por isso, uma coordenação nas ações, ela é absolutamente fundamental para que nós possamos reescrever essa história e ter dados muito melhores do que aquilo que nós, infelizmente, temos tido nos últimos dias. Doutor Jean, a gente quer encerrar a entrevista, mas continuam chegando várias perguntas e todas são muito pertinentes. De fato, representam um grupo muito grande de pessoas. Muita gente perguntando, e afinal de contas, quando aqueles trabalhadores do transporte público serão contemplados com essa vacinação. E aí já tem gente perguntando sobre a vacinação da gripe, a campanha que começa na semana que vem, né, se não me engano, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a gente quer contemplar, como disse, progredir não só faixas etárias, grupos específicos, os trabalhadores dos transportes, que foram aqueles que não pararam, eles também não pararam, estão com isso expostos, serão claramente protegidos nas próximas intervenções. E veja bem, nós estamos precisando de vacinas. Se nós tivéssemos o quantitativo de vacinas que nós gostaríamos, nós estaríamos vacinando muito mais, tanto a população e progredindo para outras faixas etárias, como grupos profissionais. Mas, infelizmente, nós não temos. Então, nós temos que fazer todas as programações baseadas no quantitativo que nos dê a segurança de, no período da segunda dose, termos a segunda dose para dar. É isso que nós temos que ter, isso, por isso que todas as grades de novas inserções são baseadas em segurança daquilo que vai ser fornecido. Só para ter uma ideia, agora a Fiocruz com a AstraZeneca estarão até o final do mês, até dia 30, distribuindo 18 milhões e 400 mil unidades da vacina da Fiocruz para o Programa Nacional de Imunização. Só o Estado de São Paulo fica com 22,3% desse quantitativo. Então, isso também ajuda para que nós possamos progredir. Mas nós precisamos muito mais vacinas para ter a celeridade que nós gostaríamos de ter, e esperamos que o governo federal também ajude, e a coordenação é exatamente isso. É brigar por mais insumos para a Fiocruz, para que ela possa também, junto com o Butantan,
fornecer ao Plano Nacional de Imunização vacinas. Hoje, de cada 10 vacinas aplicadas, 9 são do Butantan. E detalhe, o Butantan não recebeu nenhum investimento do governo federal, diferente da Fiocruz, que recebeu 1 bilhão e 700 milhões e ainda tem um fomento de vacinas ainda muito menor do que aquele que ele deveria realmente estar fazendo. Bom, e da gripe comum, só para a gente fechar, secretário, começa na segunda-feira? Começa agora no dia 12, a imunização. Os mesmos são grupos etários, são os idosos, inicialmente profissionais da área da saúde também serão imunizados, e a progressão para os idosos, para pessoas portadoras de comorbidades, sempre lembrando que todas as pessoas que tomaram a vacina, sejam elas da Fiocruz, sejam elas do Butantan, elas devem ter no mínimo 15 dias da última dose para poderem tomar a vacina do Butantan. Então elas não devem tomar num período menor do que esse, por uma orientação que é dada pelo próprio Ministério. Mas nós lembramos que mesmo as pessoas que tomaram as vacinas, sejam do Butantan, seja da Fiocruz, seja mesmo a gripe, que as pessoas continuem fazendo todas as formas de prevenção, evitando aglomerações, fazendo distanciamento, usando máscaras, mantendo-se em uso de álcool gel, porque só dessa forma nós garantiremos que as pessoas não estarão infectadas. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, conversou conosco aqui no Band News São Paulo. Secretário, muito obrigado, mais uma vez aqui pela atenção com os nossos ouvintes, e até uma próxima. Muito obrigado, Ivan, Sheila e a todos os ouvintes, e eu fico sempre no aguardo de um convite. É sempre um prazer participar com vocês. Obrigada, bom dia, doutor.